Discover a brand new way of inventing drinks. Drink design. Developed by 1883, elevating mixology to the status of art. Creating unique storytelling, unifying talents, drink pairing claim, pitching to inspire, initiating rituals, exploring polysensorial experiences, syrup flavor excellence. They're all part of this new process, stimulating all five senses. With this new vision, bartenders and baristas can craft unique emotional experiences. We are the drink designers. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estou aqui para conversar com vocês sobre a 1883 Drink Designer Contest, Momento da Experiência Criativa. O Momento da Experiência Criativa é um movimento original dedicado a todos os defensores de sabores criativos e emocionais, aos profissionais ansiosos por novos horizontes, por loucuras gustativas ilimitadas para expressar sua criatividade e inspiração dentro de uma nova tela totalmente nova. Drink Designer Contest 2023. O Drink Designer Contest é uma competição dedicada aos parceiros globais da 1883 e toda a sua rede de bartenders, baristas e profissionais da área. O objetivo da competição, a 1883 convida uma dupla de profissionais a co-criarem uma experiência imersiva e única, expressando sua cultura. Vejam bem, expressando sua cultura. Mais que um coquetel, buscamos uma experiência que transmita seus sentimentos e emoções. Queremos que você unifique todos os talentos à sua volta para imaginar experiências multissensoriais. Mergulharemos na sua imaginação e dentro da sua história. No coração da criação de um xarope existem emoções, memórias e um mundo imaginário que orienta a busca por sabores e gostos. Para que seja intenso, devemos abrir todos os nossos sentidos e deixar que as sensações tomem conta de nós. 1883 desencadeia a criatividade da mixologia além do copo. Seja um drink designer. Seleção e competição. Quem pode participar? Uma equipe com 2 colaboradores, ou seja, um bartender e um barista e mais um outro profissional, que pode ser um fotógrafo, um grafiteiro, um designer, um músico, um barista, o profissional que você quiser. Os líderes, o bartender ou barista, devem ser profissionais atuantes, ter produtos 1883 no estabelecimento que trabalham, ter idade legal para consumir álcool e estar apto para viajar para a Europa em 2024. Onde você pode se inscrever? Você pode se inscrever no Instagram da 1883, no meu Instagram também vai ter o link, ou então direto no site da flavors.com.br/Drink Designer Contest. Quais serão as etapas da competição? A primeira etapa será mostre o seu sabor. Crie uma soda usando sabores 1883 e escolha uma harmonização para completar a sua experiência. Conte e mostre por que vocês formaram essa dupla. Gente, aqui a gente quer muito mais entender por que você fez sua dupla, o que vocês vão apresentar, onde vocês vão chegar com a experiência de vocês, por que vocês se uniram. Lógico, a soda é importante, mas muito mais importante nessa etapa é a gente entender onde você e o seu parceiro, onde essa dupla quer chegar, que experiência vocês vão mostrar no final com a união de vocês. Vocês têm até o dia 8 de outubro para fazer as inscrições, ou seja, do dia 4 de setembro até o dia 8 de outubro. Dessa primeira etapa de Crie Sua Soda serão selecionadas 32 duplas do Brasil todo, e o resultado sai dia 15 do 10. 15 de outubro será anunciado no Instagram as 32 duplas que vão passar para a segunda etapa, que é coquetel e um ritual. A experiência está além do copo. O que a gente quer aqui? Que você crie um coquetel e um ritual para essa experiência junto com uma harmonização. Você pode usar a soda que você criou na primeira etapa e aumentar a sua experiência nessa coquetel e ritual, ou simplesmente começar tudo do zero e criar um coquetel e um ritual novo. Os critérios de avaliação serão os seguintes: vocês vão poder fazer 75 pontos
no total nessas duas primeiras etapas, da soda e do coquetel e ritual. Ou seja, 20 pontos para o discurso vai ser avaliado originalidade e entrega, 30 pontos para a receita, onde vamos avaliar 20 pontos, criatividade, técnica e equilíbrio, e 10 pontos, a relevância da receita com o discurso. Depois será avaliado harmonização, 10 pontos, criatividade e relevância. Cenografia via fotos e vídeos, 15 pontos. O que a gente busca nisso? Cenografia geral, a escolha dos copos, dos elementos, o som, o ambiente, tudo que você montou para a sua experiência. No total, você consegue somar aí nessa experiência o máximo de 75 pontos. E, por último, a semifinal, antes da final, a semifinal, que é emocione e transborde. Encante com a sua experiência. Receba os juízes no seu local de trabalho e mostre por que vocês devem ir à França. Você e a sua dupla. Você e a sua dupla devem estar juntos em todas as etapas. As duas primeiras são virtuais, então vocês vão apresentar o porquê vocês se uniram. E na visita é essencial que vocês estejam juntos e participem da experiência, os dois ao mesmo tempo. As experiências serão do dia 20 ao dia 28 de novembro. Nós vamos ligar para vocês, agendando o dia, a hora e o local que nós vamos visitá-los para que você possa apresentar essa experiência. Então não precisa ficar preocupado. A nossa intenção é que você apresente a melhor experiência possível para a gente. Então, do dia 20 de novembro a 28 de novembro, a gente visita vocês. E aí, dia 30, 2 dias depois, nós anunciamos as 4 duplas finalistas que virão para São Paulo para competir da Grand Final, que vai ser a Drink Designer Experience por completo. Mostre seus talentos e surpreenda todos os sentidos. Etapa presencial, a dupla vem para São Paulo para competir com 3 outras duplas de qualquer outro lugar do Brasil. Será dia 11 de dezembro, o local ainda não foi definido. E na grande final, vocês serão julgados na apresentação de vocês terão um total de 35 minutos. 5 minutos para fazer a apresentação do tema e do processo criativo, 20 minutos para fazer a experiência completa, discurso, ritual, cenografia e a degustação, 5 minutos para fazer a conclusão e conversar com os juízes, tirar dúvidas, e 5 minutos para limpeza, para que o próximo competidor possa entrar e competir e está tudo ok. O scorecard, né, a ficha de avaliação da final é um pouquinho mais complexa e você vai conseguir fazer 115 pontos no total. 20 pontos de discurso, que está dividido em 10 pontos para a participação do time e a eloquência. É importante que vocês dois participem, falem e expliquem o que vocês pensaram. Discurso criativo e originalidade, mais 10 pontos, fechando assim 20 pontos possíveis no discurso. 55 pontos nas receitas das experiências, ou seja, visual do drink, 5 pontos. Sabor e textura, 10 pontos. Equilíbrio, dulçor, amargor, acidez e o álcool no drink, 10 pontos. Criatividade técnica, 10 pontos. E harmonia entre as receitas, 5 pontos, somando 55 pontos da receita e das experiências. Você também pode somar 30 pontos de cenografia, sendo 10 de ritual e movimentos, 10 da cenografia geral e 10 do audiovisual, atmosférica, música, luz, imagens que você preparou, somando aí 30 pontos. 10 pontos, seguir as regras, ou seja, 5 pontos para as receitas de acordo com a descrição e 5 pontos com a higiene geral e o tempo. Estourou tempo, deixou a praça que você trabalhou suja, 5 pontos a menos, somando aí todos os quesitos, 115 pontos possíveis no total da competição. O que você pode fazer? Você pode se juntar com mais um profissional de uma outra área, você bartender ou barista, formar uma dupla. Você pode servir um coquetel quente, frio, longo, curto, alcoólico, não alcoólico, somente na primeira etapa, que é sem álcool, mas nas outras, se você também quiser fazer seus coquetéis não alcoólicos, não tem restrição. A harmonização pode ser sólida ou líquida, e você pode fazer 1 ou 3 copos. O número de copos que você vai servir na sua última experiência não vai interferir na avaliação. Se você fizer 1 ou fizer 3, você não vai ter nota maior.
O que nós esperamos? A expectativa da competição, que você crie um coquetel, um ritual único. Você pode usar várias bebidas ou uma única, não há limites. Que você nos coloque dentro da sua história, que você nos mergulhe em uma experiência multissensorial completa, com música, cenografia, luzes, textura e muita emoção. Expectativas da competição. As perguntas, os juízes vão perguntar assim que vê sua experiência. Por que essa equipe? Por que esses sabores? E como essa experiência se encaixa numa Drink Designer Experience? Então, essas são as 3 primeiras perguntas que ele vai fazer antes dele começar a te avaliar. Bebidas. Cada dupla deve usar pelo menos um produto da linha de xaropes 1883 em cada experiência. 15 ml, pelo menos, de xaropes. Pode ser 15 sabores 1 ml, 3 sabores vezes 5 ou um sabor só vezes 15. Mas precisamos que você use 15 mililitros de xarope. Cada dupla deve criar pelo menos uma harmonização para realçar e equilibrar as bebidas e completar a experiência. Durante a competição, as duplas devem seguir as receitas enviadas, caso não sigam, vão perder ponto. As duplas devem trazer todos os seus ingredientes, exceto os produtos 1883. Qualquer base alcoólica usada durante a competição deve ter mapa. Não importa se a marca é pequena ou grande, tem que ter mapa. Expectativas da competição. Devem trazer todos os utensílios e tudo que será necessário para a sua experiência. As harmonizações devem ser levadas prontas. As receitas devem ser expressas em gramas para sólidos e centilitros para líquidos. Artesanais são permitidos. Bebidas quentes ou frias, longas ou curtas, alcoólicas ou não alcoólicas, no máximo 3 drinks. Música e cenografia. As duplas devem levar e usar sua própria música durante a competição. Salva no pendrive, leva para a gente evitar qualquer problema. As duplas podem criar um mood board, podem fazer fotos, uma apresentação em PowerPoint, um vídeo, um curta-metragem, o que quiser, levar uma banda, tudo que for necessário para que consiga fazer com que os juízes se imerjam na sua experiência. Vocês devem apresentar 2 conjuntos, um para os juízes e o outro para as fotos. Então, estejam preparados para trazer tudo vezes 2. O julgamento será composto, né, o júri será composto com pelo menos 3 juízes. Eu só entro caso haja empate em todos os critérios. Então, eu entro para o critério de desempate. O prêmio. A 1883 oferecerá à equipe vencedora, para a dupla, para as 2 pessoas, uma viagem para a França. A 1883 fica nos Alpes, em Chambéry, e temos uma estação de esqui muito perto. Então vamos para Chambéry, fazer um curso de Drink Designer, depois vamos para os Alpes, nos divertir com uma grande confraternização. Você então vai ter viagem para a França, para os Alpes, estação de esqui, voo, hospedagem, alimentação, um curso de Drink Designer e ainda 2.000 euros para dividir com o seu parceiro, para ser dividido entre a dupla campeã. Não esqueça, em todas as etapas são obrigatórios que você use as hashtags e as marcações. Você precisa taguear, marcar com @1883Brasil, 1883Syrups, hashtag 1883Brasil, hashtag 1883Syrups e hashtag 1883DrinkDesigner. Uma outra coisa, o seu Instagram precisa estar aberto para que as pessoas, para que nós da 1883 e as outras pessoas possam entrar no seu Instagram e ver a experiência. Então, se você pretende competir, seu Instagram é fechado, deixe-o aberto pelo menos durante a competição. Direitos de imagem. Os concorrentes concedem a 1883 os direitos de uso de fotos, vídeos dos participantes da sua experiência de Drink Designer, harmonização, fotos, storytelling, cenografia, para fins de publicidade local, global, incluindo, mas não se limitando à imprensa, mídia social, ativação social. Ou seja, conforme você vai participando, vai evoluindo na competição, é bem provável que a gente use cada vez mais a sua imagem. Aqui eu vou passar para vocês um pouco de como nós construímos, então eu costumo falar que a gente vai decodificar essa experiência. Então, o Drink Designer nada mais é que um coletivo de mentes criativas. Crie experiências únicas com 1883. Coloque os sabores no centro da sua criação. Os Drink Designers são
tem uma visão única sobre experiências multissensoriais, com uma encenação que ultrapassa todos os limites. O drink sai do copo e nos imerge em uma história intensa, inesperada e imemorável. Dive into drink design, a new artistic movement created by a collective of drink experts, initiated by 1883 to elevate mixology to polysensorial experiences. A creative process in 6 steps. First, choose your 1883 flavor. Which aromatic notes do you want to begin with? Syrup is the starting point of the creation to let your emotions flow. Secondly, find your inspiration. What emotions does your syrup spark? And what do you feel? The first rule of drink design is to let your creativity run free. Let your inspiration flow. Think about it. Find connections between your thoughts and picture them. Time to imagine the storytelling. What do you want to express? Structure your inspiration into an emotional story. You can imagine whatever you want. Fly over a city, return to a primitive state, travel through time. Then, define styling and scenography. How does your experience look? Select your elements carefully. They are all part of your story. Now, create your drinks and pairing. Which creation will perfectly serve the story? Syrup is at the heart of the drink and pairing experience. Find the perfect balance. Your experience will come to life in a story to drink, to eat, and to share. Finally, prepare the drink ritual and pitch. How to immerse guests in the experience. Guide them with a unique tasting ritual. Drink design means going beyond everything we know about drink. It's a new way to arouse emotions in each guest. A new way of inventing drink experiences. 1883. Experience Drink Design. Esse é um vídeo que nós traduzimos para vocês conseguirem acompanhar os 6 passos da criação que nós usamos e desenvolvemos na França para fazer essa experiência de Drink Designer. Então, vocês acompanhando esses 6 passos, vocês vão conseguir entender o processo criativo que foi criado para o Drink Designer. Esse é o time, nosso primeiro time de Drink Designers. Hélène, que é a nossa Master Syrup. O Mehdi é um chefe, Michelin. Mathias Giraud, que foi o mixologista do Buda Bar por muitos anos. A Julie, ela é uma food designer, então ela ajuda grandes chefes a finalizar os pratos, a apresentar uma apresentação, a fazer uma apresentação melhor do prato final. E o Nir é um dos baristas mais consagrados aí do mundo, com vários títulos mundiais. Essas 5 pessoas se juntaram para fazer as primeiras experiências para servir de pilotos para vocês. Agora que vocês chegaram até aqui, eu quero que todos vocês fechem os olhos e imaginem que vocês estão com o doce de leite mais gostoso dentro da boca de vocês, que vocês estão saboreando um doce de leite, e eu quero que vocês busquem as emoções que esse doce de leite traz para vocês. Lembrando que o Drink Designer começa com emoções. Agora, eu quero que vocês pensem se essas emoções estão ligadas a memórias afetivas. Porque lembranças afetivas sempre estão ligadas a notas aromáticas. Lembranças afetivas são memórias e interpretações pessoais, diferentes de pessoas para pessoas. E aí eu trouxe uma experiência que eu tive na França chamada de Sakura, que é o sabor em emoção. O sabor é um dos 5 sentidos que, quando bem orquestrado, nos leva até nossas memórias afetivas. Nessa era da mixologia, o começo não é mais o destilado, e sim os aromas e sabores de 1883. 1883 representa a emoção, a inspiração, que está no começo da criação que um Drink Designer busca. Uma experiência para se beber e se compartilhar. Quero que vocês ouçam essa música e imaginem que vocês estão agora num sakura, embaixo de uma árvore de flor de cerejeira, sentindo essas flores caindo sobre vocês.
E assim começa a experiência Sakura. Vocês embaixo de uma árvore, sentindo as flores de cerejeira caindo sobre vocês. Vamos agora ao passo a passo dessa experiência. Bom, o ponto inicial é você escolher a sua inspiração. Uma vez que o tema é Sakura, nós escolhemos aqui a flor de cerejeira como o xarope que vai ser o coração da nossa criação. E a partir daí nós devemos buscar palavras, imagens e sons que traduzem esses sentimentos e esses sabores. Os drink designers começam com palavras, explorando o tema através de palavras-chave linkados a memórias afetivas e emoções que você quer passar. Então, no meio aqui nós temos a flor de cerejeiro, cherry blossom, e temos várias palavras: nobreza, ritual, poema, calma, tempo infinito, cultura japonesa, momento escapista, silêncio, arte. A partir dessas palavras, a gente começa a criar um outro mood board. Isso aqui é só o que a cerejeira, o que a flor de cerejeira nos remete. Aí a gente vai para a cultura japonesa e divide o que a cultura japonesa me traz: contemplação, devagar, zoom, observação, zen, paixão, paciência, excitação, comunicação com a natureza, temporalidade, as estações do ano, os eventos, a comunhão com os outros seres vivos, compartilhar momento, compartilhar conhecimentos. E a cultura japonesa ainda me traz arte, meditação, delicadeza, pintura, desenhos, estampas. Então, com todas essas palavras bombardeando a minha cabeça, agora eu vou buscar um painel polissensorial que vai buscar o ambiente, o lugar, o contexto que eu imagino que essa experiência se dá ou vai acontecer. Então aqui vocês podem ver várias imagens de flor de cerejeira que mostram o contexto geral do que eu quero fazer. Depois eu busco imagens que vão retratar a minha textura. Que texturas a flor de cerejeira me remete? Depois, que imagens esse cheiro me remete? Vocês podem ver aí, tem um rio cheio de pétalas de flores, gotas, um céu rosado, enfim. Que cheiros isso me busca? E, finalmente, você tem que buscar a atmosfera. Que músicas você vai usar na tua experiência? Aqui nós selecionamos 3 que se transformaram em uma só depois que a gente mixou e essa música acompanhou a experiência, do começo até o fim. Depois você vai criar uma história afetiva. Agora vamos juntar todas as ideias que vocês tiveram e apresente essas ideias para um grupo de amigos e levante outras dúvidas, levante outras ideias, como, por exemplo, como que a gente pode expressar o coquetel através do tempo? Que texturas podem expressar o florescer de uma cerejeira? Que ritual podemos usar para preparar um drink delicado? O que poderia representar o florescer de uma cerejeira? E como podemos expressar a queda das pétalas da flor de cerejeira? Perguntas que a gente levantou, que aí isso vai nos embasar para a gente desenhar a experiência como um todo. Então, essa experiência foi dividida em 3 tempos. O tempo da seiva, que é a época que a flor está crescendo, o tempo da floração e o tempo das pétalas caírem. Na época da seiva, a gente vai expressar o tempo passando, a seiva subindo da terra para a planta. Na época da floração, a gente vai expressar a mudança da planta, a floração dela. Na época das pétalas caindo, a queda das pétalas é a mudança de estado que essa planta tem. E, finalmente, a gente vai escrever a nossa história. E ela foi mais ou menos assim que foi escrita para a experiência de Sakura. Com aquela música que vocês ouviram, eu proponho que juntos tiremos um tempo para saborear e aproveitar esse momento efêmero e único e sagrado da cultura japonesa, que celebra todos os anos a importância da beleza do presente momento. Meditando embaixo de uma cerejeira em flores, sentimos toda a delicadeza de uma enxurrada de flores que caem por toda parte. Então, assim começa a experiência Drink Designer, o storytelling. Depois você tem que definir o ritual, o seu setup, onde vão ficar os ingredientes, que materiais você vai usar, e começar a dividir isso na mesa para você imaginar como você vai apresentar a sua experiência final. E aqui temos o primeiro drink da experiência, que é o drink Época da Seiva.
E esse coquetel ele vai ser bem diferente. Ele será consumido comendo o bolo, esse bolo que vocês veem na foto. Que a partir de agora não é mais um bolo, ele será um copo. A época da seiva é mostrada através do bolo absorvendo o líquido. Então eu trouxe essa experiência para vocês, gente, justamente para vocês verem como a gente pode sair da caixinha sempre que a gente quiser. Nessa experiência a gente transformou o bolo em um copo. E as pessoas comeram esse bolo como se fosse o primeiro coquetel. Então, libertem aí a criatividade, saiam do copo, pensem fora da caixinha. A segunda era a época da floração. E foi usado o quê? Foi usado um siphon, aquele método de fazer café, que muita gente chama de globinho. Foi colocado a flor de osmanthus. A flor de osmanthus ela vem toda enrugada, ela demora uns 8 minutos depois da água quente para ela abrir. Então foi colocado no globinho, foi feito todo aquele mise-en-scène da água puxando, a água filtrando, tudo mais. E aí foi servido um chá sem álcool, um chá de osmanthus, onde nós tínhamos a possibilidade de colocar um pouquinho daquele primeiro drink para harmonizar com esse chá, ou então tomar esse chá puro. Vocês veem que até agora a gente não trabalhou com álcool, a gente só está falando de sentimento, emoção e storytelling. Essa fase da floração, então, mostra esse osmanto abrindo, então simboliza a flor de cerejeira desabrochando na árvore. E por último, um drink com harmonização, que simbolizava o quê? As pétalas caindo. Então aqui a gente usou um ice mix para fazer essa espécie de granita. Pegamos chocolate rubi, colocamos um silpá, depois craquelamos ele e soltamos por cima do drink para simbolizar, né, o chocolate rubi caindo como se fossem as flores de cerejeira. E com isso os 3 drinks foram degustados e a experiência está completa. Da época da seiva, a época da floração, a época da queda das folhas. Depois a gente pode desenhar o ritual e preparo da época da seiva, a época de floração, as pétalas caindo, muito mais para a gente saber o passo a passo da nossa experiência. E aqui eu trago para vocês as 8 experiências que aquele time que eu mostrei dos primeiros drink designers fizeram para a gente. Vocês vão poder clicar aí no link e abrir as experiências que está lá no YouTube da 1883 para vocês acompanharem todas as experiências e entenderem que a criatividade não tem limite, que vocês podem fazer o que vocês quiserem. A primeira delas é a Mademoiselle Madeleine, a segunda delas é a Head Sensation, a terceira dela é a Roots, a quarta é a Vertical, a quinta a Rivière Rosé, e são essas as experiências que eu trouxe para vocês poderem dar uma estudada. Agora eu trouxe para vocês o mood board de como decodificar a experiência e como vocês vão poder trabalhar. Então, nada mais é do que um papel escrito a inspiração, o tema, os produtos e a ilustração. Então aqui vocês colocariam, se fosse fazer a Sakura, aquela imagem bem grande com a música do Japão, essa é a primeira inspiração. Depois, a blockchain, né? a cadeia de palavras, que vocês vão colocar aqui as inspirações e as palavras em voltas. Eu coloquei mais uma para vocês poderem ampliar. Vão criar um mood board que vão usar imagens que remetam aroma, textura, o contexto global, o ambiente. Então aqui está uma folha só para os aromas, uma folha só para as texturas, uma folha só para o ambiente e contexto global. E aqui eu deixei também um espaço para vocês colocarem os áudios. Copia ali no YouTube, enfim, copia, cola aqui para sempre que você pensar, você colocar essa música e ver se ela está fazendo sentido com o que você está apresentando. Por último, a gente vai fazer a história, contar a história, vamos explorar junto e levantar as questões que tragam as emoções, a sensação e os sentidos. E, finalmente, a gente vai definir a história que a gente vai contar. O quinto passo é a cenografia, buscar copos, materiais, toalhas, coisas que amarrem a sua história com o storytelling que vocês estão contando, de modo que tudo seja integrado. E aí vem a resposta à primeira pergunta. Vocês vão fazer uma experiência individual ou coletiva? Os 3 juízes, 4, 5 juízes vão ter a mesma experiência ou vocês vão servir em copos individuais? Isso é com vocês, vocês decidem como vão fazer. E por último, o ritual. Você vai definir o ritual. O cliente ele vai ser o espectador, ele vai assistir toda a sua apresentação e vai degustar o drink, ou ele vai participar, ele vai ser o ator também da experiência.
Você define isso. E, finalmente, agora você vai criar o teu coquetel, né? Na maioria dos campeonatos que a gente participa, ou que eu já participei, a gente começa com um coquetel que a gente tem ele na cabeça ou acha que vai ficar bom, e a partir dali a gente vê que destilado vai usar, que ingredientes vai usar e cria um storytelling. Aqui no Drink Designer a gente começa ao contrário, a gente começa pelas emoções e termina criando o drink. Então agora que você vai ter as suas ideias de coquetel e as suas ideias de harmonização. E com isso você consegue, com esse passo a passo, criar uma Drink Designer Experience como a gente espera. Espero ver vocês, todos vocês no campeonato. Espero ver as sodas de vocês passando aí da primeira etapa. Qualquer coisa, entre em contato comigo no meu Instagram. E é isso. Muito obrigado, gente. Espero vê-los na França esquiando junto comigo. Um abraço.